E aí galera, beleza? Mais uma vez bem-vindos ao Multithread, o seu canal de informática, de tecnologia, de notícias da área de tecnologia e um bocado de coisa relacionado à tecnologia. Na última aula a gente vai estar, na verdade a gente vai estar agora na segunda aula de um mini curso, bem mini mesmo, sobre virtualização. Na aula anterior eu expliquei sobre como funciona a virtualização de uma forma mais simplória para a gente entender o conceito, o core, né, funcionamento da coisa. E nessa aula eu vou estar explicando para vocês como é que a gente pode estar instalando o VirtualBox e criando uma máquina virtual nela. Se você gostou da última aula, pode deixar o like aqui se quiser, né? Pode se inscrever no canal para estar ajudando a gente a ajudar mais pessoas que têm dúvidas, certo? Seu like é muito importante, sua curtida é muito importante, a sua inscrição é muito importante, seu compartilhamento também é muito importante para a gente continuar levando conhecimento simplificado para a galera, beleza? Vou começar logo de cara abrindo meu browser aqui e a gente vai falar sobre o VirtualBox. Esse bonitão aqui, ó. Eu expliquei na última aula, e eu vou deixar os links na descrição do vídeo, sobre como funciona o processo de virtualização. Agora a gente vai estar conhecendo um programa de virtualização e instalando ele na nossa máquina. O que é que acontece? A primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no site, como vocês viram, da VirtualBox. VirtualBox é uma empresa, se eu não me engano, pertencente à Oracle, que desenvolveu há uma cacetada de tempo esse programa que faz aquela mediação que eu já tinha explicado, certo? Atualmente na minha versão, enquanto eu estou gravando o vídeo, ele está na versão 6.1, certo? E aí ele diz aqui, tá vendo? Atualmente o VirtualBox roda no Windows, Linux, Macintosh, no Solaris, nos computadores que suportam que tem esses sistemas operacionais e suportam um grande número de sistemas operacionais. Como é que eu posso dizer? Hospedeiro aqui é hospeda, esqueci o nome agora. Enfim, de sistemas operacionais embarcados, ou seja, ele consegue receber vários sistemas operacionais. É porque eu não vou chamar de parasita, né? É, então não tem uma palavra melhor para colocar agora no momento. Mas ele coloca aqui, tá vendo? Tá incluindo e não está limitado a Windows NT 4.0, 2.0, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, DOS, 3x, o Linux em todas as suas versões, Solaris, OpenSolaris, OpenBSD. Lembrando que ele disse que aceita mais do que isso. Então a gente não fica retido só a esses programas. Ele é um programa muito bom para quem estuda TI ou quem trabalha com TI, que pode estar testando sistemas operacionais novos sem precisar estar fazendo um monte de formatação, certo? O que é que a gente vai fazer? Vamos voltar para a página inicial aqui e a gente vai clicar no botão download, tá vendo aqui no centro da tela, download VirtualBox 6.1. Se tu não vê esse botão, é melhor procurar o oculista. Tem aqui também o VirtualBox na página de download, né? Os binários, várias informações em inglês, muita coisa aqui. E o que interessa pra gente é os packages de plataforma, certo? Tem o source code para quem mexe com, com desenvolvimento, quer entender mais sobre como funciona, tem um código aberto. Mas a gente vem aqui na opção de downloads, a gente vai baixar no Windows Hosts, tá vendo? Vou selecionar aqui a minha área de trabalho e vamos fazer o download. Já baixou, internet na velocidade da luz, olha aqui, pronto. Eu vou lá e faço o que com ele para instalar? O que a gente faz com todo o programa: dois cliques, ou pode clicar em executar como administrador. Pronto, tá vendo aqui? Welcome to the Oracle VM VirtualBox Setup Wizard. Bem-vindo ao no caso da Oracle, né? Como eu disse, acertei, a empresa é Oracle. O VirtualBox para máquinas virtuais, o assistente de configuração, no caso, o assistente de instalação, né? Vou tá vendo aqui, não vou mexer em nada disso aqui, certo? Essas opções pode deixar tudo por padrão, não tem problema. Só vou mudar no meu caso o local do disco de instalação, porque eu não uso a minha partição principal para instalação. Então vou selecionar aqui onde eu uso para esconder os programas. Vou criar uma nova pasta chamada VB, que seria o VirtualBox. Pronto, selecionei o local da instalação, clico em Next. Bom, tá vendo? Instalando o Oracle, isso é importante, eu aviso.
A placa de rede vai ser alterada e você vai cair da internet temporariamente. Isso significa que quando você fizer, ele vai criar uma, vamos dizer assim, uma placa de rede, uma interface de rede lógica na física que tu tem. E para fazer isso, ele vai precisar desconectar você temporariamente da internet. Vamos clicar em prosseguir. Ele vai pedir o negócio do administrador, né, e tal. E aí a gente vai instalar. Isso aqui, o que, que ele está fazendo? Ele está pedindo para a gente, perguntando se nós podemos instalar novos dispositivos no computador. Ou seja, ele vai criar interfaces virtuais ou lógicas para emular as interfaces físicas que a gente já tem, mas essas interfaces lógicas só serão utilizadas pelo próprio VirtualBox. Tá vendo? Concluiu. Start Oracle. Pronto. Simples, fácil, mamão com açúcar, certo? O que acontece? Eu vou dar uma verificada aqui no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a criação da máquina virtual, se eu tive um problema que recorrentemente a gente tem com alguns processadores da Intel e alguns da AMD, que é a opção de virtualização vindo desabilitada por padrão na BIOS do computador, ou da placa-mãe no caso. Do processador nesse caso, né? Que tá na placa-mãe, mas é do processador. Enfim. Então eu vou estar dando uma olhada no próximo vídeo. E aí, se tiver esse problema ocorrendo comigo, eu passo para vocês a questão da resolução. Certo? Vamos continuar aqui. Abrir uma interface. A primeira coisa que a gente vai ver aqui tem a aba de ferramentas, tá vendo? Mídia, rede, para emular mídias, emular redes. Não é nada disso que a gente quer. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Vamos dar uma olhada na interface aqui, legalzinho. Eu posso criar uma nova máquina e posso acrescentar algum item, certo? Tá vendo? Acrescentar uma máquina que já existe, ou posso criar uma máquina virtual do zero. Por quê? É possível migrar máquinas entre computadores hospedeiros. Eu posso passar, por exemplo, eu tenho uma máquina virtual aqui e vou precisar formatar esse computador. Eu posso pegar ela e jogar em outro computador e utilizar ela lá enquanto formato de cá. Então tem toda essa comodidade, flexibilidade de independência de local físico. Então a gente primeiro vai abrir preferências para dar uma checada no que é que tem por aqui. Tá vendo? Pasta padrão para as máquinas e a biblioteca de autenticação padrão. Isso é importante. Isso aqui ele está perguntando para você onde é que ele vai colocar as suas máquinas virtuais, certo? Se você tem um SSD de pouco tamanho, como é o caso do meu, que só tem 120 GB e tal, você pode estar escolhendo um outro lugar, criando uma outra pasta para poder estar hospedando essas máquinas. Por quê? O espaço da criação das máquinas vai ser deduzido dessa localização. Então, se você criar, por exemplo, uma máquina virtual muito grande, ela vai acabar consumindo um espaço maior do seu SSD. Então, a recomendação é sempre que você coloque em um local personalizado que não faça parte do disco inicial, né, do disco que tem menor tamanho, geralmente o SSD. Entrada, certo? Isso aqui a gente não vai mexer em nada, ó, são teclas de atalho, certo? A gente pode estar utilizando os padrões. Atualização, e aí ele vai aqui tá falando do programa, quantas vezes ele vai procurar atualizações por dia, se vai ser realmente uma vez por dia, uma vez por mês, enfim. Procurando só por versões estáveis, todas as atualizações e atualizações e versões de teste. Idioma, tá em inglês embutido, mas a gente pode trocar para português. O nosso já está em português. A tela, certo? E aqui é interessante. A gente vai estar definindo o tamanho do nosso monitor que a gente quer fazer uso da máquina virtual. Vocês vão ver o efeito disso mais para frente. Por enquanto eu vou manter os valores padrões. Mas se você quiser alterar, você pode mudar para nenhum tamanho, você pode colocar um tamanho sugerido para a tela do sistema convidado. Isso significa que se eu coloquei automático e ele está me sugerindo essas medidas, quando eu abrir o VirtualBox, vai abrir um tamanho de janelinha de 640 por 480. Você pode colocar um tamanho aproximado do tamanho máximo do seu monitor. Eu não recomendo, mas você pode fazer sim. Tem a interface de rede, que a gente pode criar um adaptador de rede virtual, certo? Mas isso aqui é para redirecionamentos. Mais para frente eu posso estar falando disso, explicando sobre como é que funciona esses redirecionadores ou NAT. Extensões, a gente não tem nenhuma extensão, e o proxy que a gente também não vai utilizar. Então, feitas as configurações, que se eu não me engano não foi nenhuma, a gente vai clicar aqui agora em novo. Tá vendo? Nova máquina virtual. O que é que eu vou fazer aqui? Nessa interface, para criar de fato o computador, e é aqui que a magia acontece, eu tenho o modo normal e tenho o modo expert, certo?
Eu sugiro que você use o modo Expert. Ele é mais, por incrível que pareça, eu não entendo como, ele é um modo mais simples do que o modo guiado, já que ele vai lhe levar pelos mesmos passos, porém numa janela só. O que é que acontece? Eu vou clicar aqui em modo Expert, certo? Já setei a pasta antes, onde é que eu vou colocar essas máquinas, e agora eu vou vir em modo Expert. Ele vai me perguntar, o primeiro campo é o campo relacionado à máquina que eu quero colocar o nome. Posso colocar servidor 1, servidor 2, máquina de minha mãe, de meu pai, qualquer uma que eu quiser colocar. Eu vou colocar como máquina teste, certo? Não, vou colocar melhor, Windows 10. No segundo passo, a pasta da máquina foi o que eu já lhe disse. Você pode setar uma pasta padrão e ir alterando mediante as máquinas que você fizer. No meu caso, eu escolhi uma pasta e vai ficar essa mesmo. O tipo, você pode escolher o tipo do sistema operacional que você vai instalar. Qual é a linha de kernel que tu vai utilizar. Se é Linux, Solaris, BSD, IBM, macOS, X ou outro. A gente vai utilizar por padrão Windows. Ele vai perguntar a versão do Windows. E aí é importante que você se atente que tem que ser a versão correta, certo? Que ele vai otimizar as configurações para essa versão na comunicação com o kernel. Tem aqui, ó, algumas versões do Windows, desde creio que do primeiro até o último. A gente vai escolher, ó, e ele só me dá a opção de colocar em 32 bits, certo? Então eu vou colocar, se você tiver a opção de 64 bits, se você quiser colocar, pode colocar, é até preferível, dependendo do cenário, claro. A gente vai decidir. Você lembra do diagrama que a gente falou da última aula? No diagrama da última aula, a gente falou sobre o tamanho que essa memória pode usar, ou o tamanho que a máquina pode usar, que a gente diz ao programa qual. E agora que eu vou fazer isso. Bom, eu tenho, na verdade, 8 GB de memória RAM, mas como eu estou usando uma APU, porque o preço eu montei o computador e o preço da placa de vídeo tá o preço de um computador praticamente, tá um assalto. Então eu escolhi colocar a APU e ela consome uma parte da minha memória. Então eu só estou com 6 GB na verdade. Ela aqui me dá quanto eu tenho disponível, não quantos pentes de memória eu tenho. Quanto eu tenho disponível para uso. E aqui ele me diz, com essa barra verde, até onde é seguro eu comprometer de memória. Para que o meu computador, esse que eu estou utilizando para rodar o programa, não fique sem memória para trabalhar enquanto a máquina estiver funcionando. Então a gente vai colocar uns padrões mínimos, o requerimento mínimo do Windows 10, se eu não me engano, é 2 GB. Eu vou colocar 2.500 megas ou aproximadamente 2 GB e meio de memória. E vai me perguntar se eu quero adicionar um disco virtual. Como eu não tenho um, eu vou optar por criar. Criei o disco, ele vai me perguntar onde é que eu quero hospedar esse disco. Na mesma unidade, na mesma pasta da máquina, porém com esses aliases aqui, certo? A localização do arquivo. Vou escolher o tamanho, lembrando que essa escolha de tamanho tem a ver também diretamente com a memória, certo? Porque tem a ver diretamente com a memória, sim, parece muito com a memória. Eu não posso comprometer todo o espaço do disco com a máquina virtual, porque a minha máquina, se você puder, é ótimo, tem outro HD para isso, ótimo. Mas no meu caso eu não posso fazer isso. Como eu já tenho um sistema operacional e arquivos nesse HD, eu vou optar por colocar um tamanho menor. Vamos dar uma consultada aqui no tamanho do HD. Eu tenho aqui, ó, nesse que eu vou colocar, a pasta da máquina virtual, ela tá aqui. Eu vou colocar aqui. Eu tenho 406 GB livres, então eu posso aí colocar para o Windows 10, eu creio que uns 70 GB seja razoável para colocar o Windows e mais alguns programinhas. Então eu vou definir aqui como 70 GB. Tá vendo? Pronto. Tem esse rolo aqui, que você vai entender. Tipo de arquivo e de disco rígido. Isso aqui, cara, é importante que você deixe o mesmo, certo? Você pode usar o Virtual Hard Disk? Pode. O Virtual Hard Disk e o VMDK são formatos criados para emular discos virtuais. Só que é geral. Aqui eu vou deixar o VDI porque tem uma compatibilidade maior com, tá vendo, o Virtual Disk Imagem, ou seja, uma imagem do Virtual Box. E ela é mais tem mais afinidade, por assim dizer, com, se eu quiser transferir ela para outro computador com o VirtualBox, fazer a migração, ela tem mais afinidade com o VirtualBox, então vou deixar o mesmo. Essa também é uma questão importante, ó. Aqui eu vou dizer para ele o seguinte, eu não escolhi 70 GB aqui, pronto. Aqui o que é que ele está me perguntando? Qual é o tamanho do disco físico que eu quero? Eu quero dinamicamente alocado ou tamanho fixo? Como funciona o dinamicamente alocado?
O dinamicamente alocado é assim, eu setei 70 GB, mas ele não vai consumir os 70 GB de cara. Ele vai consumir à medida que eu for utilizando. Se eu botar o Windows, por exemplo, um exemplo, de 50 GB e mais um arquivo de 10, ele só vai consumir 60, com limite de 70. Se eu colocar o tamanho fixo, ele vai pegar no meu HD e vai puxar 70 GB e vai dizer, ó, perdeu, é meu agora e eu vou usar. E aí, mesmo que você instale o Windows de 10 GB e coloque mais 5 GB de arquivo, esse restante, nessa diferença, desculpe pela demora para fazer a conta que eu sou burro, essa conta, esse restante vai ser subtraído do seu HD mesmo que ele não esteja em uso. Então aí cabe a você decidir qual é o melhor cenário. Eu vou colocar dinamicamente alocado porque para mim é mais interessante. E aí eu vou criar a máquina. Pronto, está criada a máquina. Ele está me dando as informações da máquina se eu quiser fazer alguma configuração, por exemplo, fazer upgrade de memória, enfim. E aqui tem mais coisa na real. Eu vou falar, como eu tirei esse vídeo para instalar, eu vou me limitar aqui para o vídeo não ficar longo. Então na próxima aula a gente vai estar falando sobre essa interface do VirtualBox e sobre suas principais funções, certo? Se você gostou da aula, ela ficou um pouco longa realmente, porque tem algumas explicações que eu achei justo dar para vocês. Se você gostou da aula, pode deixar o like aqui embaixo, certo? Se inscreve no canal para estar ajudando na nossa iniciativa, compartilha com seus amigos e quem precisar desse conhecimento, que aqui a gente está para mostrar para vocês que a informática não é tão, a TI não é tão complicada no geral como parece, certo? Então eu peço que você ajude o nosso canal a crescer, compartilha com o pessoal, se inscreve, dá o like e fica de olho na próxima aula, certo? Que a gente vai estar criando uma máquina virtual e instalando o sistema operacional do Windows 10, certo? Beleza, tchau, tchau, até a próxima.